Olá, graça e paz. A IPI de Manaus, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus, celebrou em abril passado 70 anos de organização. Nós realizamos um culto presencial, abençoado, com a presença do pastor Paulo César, líder do Grupo Logos, que cantou e pregou na ocasião. Mas também iniciamos, desde abril passado, uma série de vídeos, conferências com pastores, pastoras, convidados, para nos trazerem reflexões sobre temas que também julgamos importantes para celebrar os 70 anos da nossa igreja. Desta feita, a pastora Andréia Pereira, da IPI de Londrina, foi convidada para nos ministrar a palavra do Senhor acerca do tema educação de crianças, tarefa dos pais e da igreja. Vamos ouvir então esta palestra que certamente irá nos abençoar grandemente. Amém. Olá, que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Meu nome é Andréia Pereira, eu sou pastora da Primeira IPI de Londrina. Desde os 15 anos eu trabalho com crianças. Depois, na minha formação em pedagogia e depois em psicopedagogia, continuei a minha carreira profissional trabalhando com as crianças. E há 7 anos eu tenho o privilégio de servir a Deus como coordenadora da área de apoio infantil aqui na Primeira IPI de Londrina. Que alegria estar aqui nessa conferência. Quero acolher todos os irmãos e irmãs do Presbitério do Amazonas e aproveito para parabenizar os 70 anos da Primeira IPI de Manaus. Nós vamos começar esse nosso bate-papo lendo a Bíblia lá em João. Se você tiver a Bíblia aí, quiser abrir, João 21, do 15 ao 17, que diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus pela segunda vez disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar? Querido Deus, essa é a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, que seja um tempo que o teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração e que possamos sair daqui cada vez mais apaixonados pelas crianças, pelo ministério de crianças e principalmente em fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, vamos pensar um pouquinho nesse texto que a gente leu. Um pouco antes desse diálogo, Jesus aparece aos seus discípulos lá no mar de Tiberíades. Os discípulos tinham pescado a noite toda. Aliás, eles tinham tentado pescar a noite toda, né? Jesus aparece, orienta que eles deveriam jogar a rede para o outro lado e ainda está lá na beira da praia preparando uma refeição para eles. Após essa refeição, ele se dirige a Pedro e pergunta para Pedro: Tu me amas? Vamos observar lá nos versos 15, 16 e 17. Quem era o objeto do pedido de Jesus? No versículo 15, Jesus diz: Apacenta os meus cordeiros. No 16, ele diz: Pastoreia as minhas ovelhas. E no 17, apacenta as minhas ovelhas. O interessante aqui que no versículo 15, a palavra grega que nós traduzimos por cordeiros é arnion. E no versículo 16 e 17 é probaton. Arnion quer dizer cordeiros ou ovelhas mais novas, os pequenininhos do rebanho. Ou seja, Jesus inclui os pequeninos no pastoreio. Olha que interessante. O primeiro foco de pastoreio que ele dá para Pedro são os pequeninos. Nós somos chamados para pastorear cordeiros e ovelhas.
Mas quem são os cordeiros? São os menores do rebanho. E esse chamado é para todos nós. A igreja é formada por pessoas de várias gerações, de diferentes idades. Agora pare e pense um pouco. A sua igreja é uma igreja de adultos ou de crianças? Como saber? As crianças são muito especiais para Jesus. E ele usa para ensinar os seus discípulos. Ele usa a figura das crianças para ensinar os seus discípulos. Lá em Marcos 9, de 33 a 36, sabe o que Jesus faz? Ele inclui as crianças. Então, os discípulos eles estavam discutindo quem que era o maior no reino. Entre eles, quem era o maior? Jesus pergunta sobre o que eles estavam conversando no caminho. Eles não respondem nada para Jesus. Aí Jesus diz, quem quer ser o primeiro, que se torne o último e sirva. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus então coloca uma criança no meio deles. Ou seja, Jesus inclui a criança. Sabe o que ele diz? Quem receber essa criança, a mim recebe. Jesus revela aos seus discípulos que o seu ministério é integral e para todos, inclusive para as crianças. Receber uma criança é receber Jesus. Lá em Marcos 10, 13 a 16, Jesus valoriza as crianças. Então, nesse texto, Jesus está falando uma multidão. E as crianças vão até Jesus. Sabe o que os discípulos fazem? Eles impedem as crianças. E a palavra nos diz que Jesus ficou indignado. E ele diz assim, deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. E ele continua. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Os discípulos demonstram que tiveram excesso de zelo. Eles pensavam que as crianças iam atrapalhar o mestre. Temos, a exemplo dos discípulos, como igreja, impedido que as crianças se aproximem de Jesus? Como adultos, as crianças incomodam você? Jesus mudou a concepção da infância em seu tempo e nos ensina hoje a olhar as crianças com o seu olhar. Eu gosto de destacar que Deus iniciou o processo de redenção através de uma criança. Jesus não veio como um adulto, ele veio como um frágil bebê. Então, isso nos leva a refletir. Qual o papel da criança na igreja hoje? Vou fazer uma pergunta. Escreva aí no chat, por favor. A criança é a igreja do presente ou do futuro? O que vocês acham? Escrevam aí no chat. Qual o lugar da criança na igreja hoje? O lugar da criança é no culto? É na salinha? É no cultinho? Por que existe o ministério infantil? Será que o ministério infantil existe para ensinar a criança numa linguagem específica que ela entenda ou para não atrapalhar o culto dos adultos, para não atrapalhar a compreensão dos pais, o tempo de culto dos pais? A exemplo dos discípulos, muitos pastores, líderes, pais subestimam ou impedem a participação dos pequeninos nas mais diversas atividades da igreja. Esses impedimentos são estabelecidos quando não se reconhece que a criança ela faz parte do corpo vivo de Cristo. Como que a gente pode incluir as crianças? Eu vou mostrar para vocês, está aparecendo aí no vídeo, uma foto com muitas janelinhas no aplicativo Zoom. Sabe o que é isso? É uma atividade que nós fizemos como igreja, uma campanha de jejum e oração. Nós tínhamos todos os dias
1 hora de oração. Você poderia escolher vários horários. Eram 10 horas de oração e que você ficaria 1 hora orando. Nesse grupo aí, que é o grupo que nós participamos, que foi o grupo das 19 horas, nós tínhamos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos e idosos, todos juntos, orando por 1 hora. Não é lindo isso? Essa é uma forma da gente incluir as crianças. A nossa tendência como igreja e adultos é ver o trabalho das crianças, com as crianças, como se estivesse fora do âmbito principal da igreja. Jesus nos chama para estar entre as crianças e nos confia o centro da sua missão e do seu reino. Ele nos promete que ao abrir o coração para uma criança, estamos recebendo a Ele próprio. No reino de Deus, a criança é agente do reino e protegida do rei. A igreja exerce um papel de discipuladora e testemunha das verdades do Evangelho, favorecendo para que a criança possa conhecer os propósitos de Deus para a sua vida e assim possa ser ativa na sua igreja. As crianças precisam perceber que fazem parte da igreja e reconheçam o seu papel e a sua importância na vida da igreja. Elas devem ser incluídas e valorizadas. Que os nossos pequeninos possam dizer assim: essa é a minha igreja, não essa é a igreja dos meus pais. Nós precisamos trabalhar com a criança o senso de pertencimento. Então, quando a gente envolve as crianças nas atividades cotidianas da igreja, ela se sente parte, ela se sente incluída. Nós sabemos que a criança é parte ativa do corpo de Cristo, no qual ele é o cabeça. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, não existe Espírito Santo Kids ou Espírito Santo Júnior. E nem as crianças recebem apenas uma parte, uma porção do Espírito. O mesmo Espírito Santo que age nas nossas vidas, que age na minha vida e na sua vida, é o Espírito que age na vida dos pequeninos. E é da vontade de Deus que cada criança venha compreender o quão preciosa ela é diante do Pai. E tenha um profundo relacionamento com Ele por meio de Jesus, através do testemunho e das ações intencionais da sua igreja. As crianças são essenciais à vida e ao ministério da igreja, oferecendo dons espirituais e capacidade e exercendo papéis definidos. A igreja precisa ser um lugar onde as crianças possam se relacionar de forma dinâmica com Deus e participar de forma significativa, onde possam ser discipuladas, treinadas e preparadas para a vida e para o ministério. Eu vou mostrar uma imagem para vocês de um desenho. Esse desenho quem fez foi o Eric. O Eric tinha 4 anos na época. Nós pedimos para que as crianças orassem e fizessem o desenho para uma pessoa que eles não conheciam. Essas crianças desenharam e depois nós distribuímos de forma aleatória esses desenhos. Uma dessas pessoas pegou esse desenho e depois veio nos procurar. Naquele momento, naquela atividade que nós estávamos fazendo aqui na igreja, ele estava orando pela sua família. E essa criança desenhou exatamente a sua família. E detalhe, vocês estão vendo que tem algumas coisas escritas. Ele foi escrevendo as pessoas da família. Observem que é uma criança bem pequenininha, que nem sabia desenhar direito, de forma figurativa. Mas um detalhe chamou a atenção desse homem que pegou o desenho. Esse desenhinho verde aí, ele escreveu que era um papagaio. Quando esse homem pegou esse desenho, ele começou a chorar. Porque na casa dele, além dos filhos que foram retratados aí no desenho do Eric,
Ele tinha há mais de 30 anos um papagaio que ele dizia para todo mundo que fazia parte da família. Olha Deus usando uma criança para falar com esse senhor. Não é lindo isso? Na outra foto que vocês estão vendo um desenho de uma loja. E aí está escrito assim: Deus me falou para que você não venda a loja. Esse desenho também foi distribuído de forma aleatória. E essa pessoa que pegou o desenho veio nos procurar. Você vai ver uma outra foto aí da fachada da loja. E ela estava justamente naqueles dias orando se ela deveria fechar a loja ou não. E estava escrito no desenho: Deus me falou para que você não feche a loja. Não é demais? Olha como Deus pode usar as crianças assim como Ele tem nos usado. Através de um simples desenho. Não é lindo isso? A igreja, meus irmãos e minhas irmãs, tem que ser um lugar de ensino, de treinamento e discipulado para as crianças. Os pais devem ser os primeiros pastores na vida dos filhos. E junto com a igreja, favorecer a construção do caráter de Jesus nos pequeninos, com intencionalidade e com união, igreja e família juntos, intencionalmente buscando o crescimento e o amadurecimento das crianças na fé. Para que as crianças possam exercer o seu chamado e ter experiências íntimas e profundas com o Senhor. Nós precisamos favorecer essas experiências. Como mais maduros na fé, nós devemos capacitar os nossos pequeninos a manterem experiências vivas e reiteradas com o Senhor e estimulá-las à comunhão com o Espírito Santo, exercendo seus dons e ministérios. Vocês vão ver agora duas fotos. Uma foto de uma equipe de louvor aqui da nossa igreja, no espaço infantil que temos aqui, de crianças, jovens, adolescentes e adultos adorando juntos ao Senhor. E também uma foto de uma criança orando por um dos nossos facilitadores, dos nossos professores. Não é lindo isso? Eu quero contar uma história para vocês. Tem um menino, o nome dele é Miguel. Miguel é um menino bem arteiro. Sabe aquelas crianças que não param um minuto quieta? Um dia, a mãe do Miguel, os pais do Miguel recebem uma ligação da escola, dizendo assim: precisamos conversar com vocês. Gente, quando a escola liga, a gente já fica preocupado. O que será que os nossos filhos estão aprontando? E foi o que os pais do Miguel ficaram pensando. O que será que o Miguel aprontou? Quando chegaram na frente da coordenação, da direção, estavam aflitos, olhando, e a coordenação e a direção começaram a dizer assim: nós estamos preocupadas e atentas com algumas atitudes do Miguel. Os pais falaram: ai, o que será que o Miguel está aprontando? Então, algo no Miguel tem chamado a nossa atenção. Ai, imagine a atenção dos pais, né? Ai, 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 o que será que o Miguel aprontou? Pois bem, continuou a diretora. Já faz algum tempo que temos observado esse comportamento do Miguel. É o seguinte: quando alguma criança está doente na sala e reclama de alguma coisa, o Miguel levanta a mão e vai até o amigo e ora pela criança. No pátio, quando eles estão brincando e alguma criança cai, a primeira pessoa a chegar perto da criança é quem? O Miguel. E ora por aquela criança. Mas agora, não são só as crianças. Os professores têm procurado o Miguel para que o Miguel ore por eles. Os funcionários têm pedido para que o Miguel ore. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Quando o Miguel ora, há a manifestação do Espírito Santo. É uma criança que foi estimulada a vivenciar
o chamado de Deus para a vida dela. A manifestar o reino de Deus aonde ela está. Como igreja, nós temos que investir nas nossas crianças com intencionalidade. Mas como saber se nós estamos valorizando os pequeninos como Jesus? O primeiro ponto é se nós temos investimento financeiro e estrutural. Infelizmente, há muitas igrejas que o pior lugar é o espaço das crianças. Infelizmente, as crianças ficam restritas ao lugar que sobra. Será que as nossas igrejas estão investindo financeiramente, buscando uma boa estrutura para atender as nossas crianças? Na sua igreja, você quer saber se nós valorizamos o trabalho com as crianças como Jesus? Na sua igreja, há um planejamento, um currículo integrado e sequencial de ensino para as crianças, que visa desde os pequenininhos até os adultos? Meus irmãos e minhas irmãs, como igreja, nós não somos um centro de babá gospel. Muitas vezes, quando se programa um evento na igreja, depois de tudo pronto, alguém pergunta assim: o que nós vamos fazer com as crianças? Precisamos de planejamento que inclua as crianças. Outra coisa para saber se estamos valorizando os pequeninos como Jesus estamos capacitando os voluntários? Aqui na nossa igreja, nós não chamamos os nossos voluntários de professores. Eles são nossos facilitadores. Mudamos esse nome, partimos do pressuposto de que nós não trabalhamos com especialistas, nem com pedagogos e nem com teólogos, pastores. Qualquer pessoa que tenha o chamado para trabalhar com criança é convidado. E para isso é preciso de capacitação, de estudo, de tempo de leitura da Bíblia e de oração. Outro ponto importante, se estamos valorizando como igreja os pequeninos, assim como Jesus valoriza, é sobre o interesse e a valorização por parte dos pais. Muitas vezes os pais nem perguntam para os professores ou facilitadores o que meu filho aprendeu hoje. Nem sequer para a criança. Como pais, nós precisamos nos interessar por aquilo que os nossos filhos estão aprendendo na igreja, ser intencionais em casa e valorizar todo esse ensino em casa e na igreja. E outro ponto importante é valorizar mais o ensino do que o cuidado. Muitas vezes valorizamos o cuidado. As crianças vão para o Ministério Infantil para ser cuidadas e não para ser ensinadas. E nós somos chamados não para cuidar das crianças, também cuidar, devemos cuidar com todo o amor do mundo, mas nós somos chamados para ministrar o coração das crianças e devemos estar preparados, da mesma forma que um pastor se prepara para um sermão. Nós devemos ser intencionais ao apresentar Deus de forma prática e real aos pequeninos. Ensinarmos e incluirmos as crianças no cotidiano das nossas comunidades, favorecendo a formação e a sua identidade em Cristo. Vocês sabiam que 1/3 da população mundial é formado de crianças? Vocês já ouviram falar da janela 414? Nessa janela, segundo uma pesquisa do Instituto Barna e do Instituto Gallup dos Estados Unidos, diz que 85% das pessoas que confessam Jesus é dos 4 aos 14 anos. Vocês acham que vale a pena ministrar para as crianças? As crianças são crédulas. Gente, criança acredita em coelhinho da Páscoa, acreditam que uma fada coloca dinheiro embaixo do travesseiro, acreditam até em Papai Noel. Será que não vão crer e não vão estar abertas para o Deus
verdadeiro e único que age através delas e nelas? O Spurgeon, um pregador, ele faz uma alusão à criação do ser humano lá em Gênesis, às crianças, e ele diz que as crianças são crédulas porque o barro ainda está mole. Vale a pena pregar para uma criança. Ele diz também, o próprio Charles Spurgeon, ele diz assim: a capacidade de crer reside mais nas crianças do que no homem. Tornamo-nos menos e não mais capazes de exercer a fé à medida que os anos avançam. Cada ano leva a mente não regenerada para mais longe de Deus, tornando-a menos capaz de receber as coisas de Deus. As crianças têm sede de Deus. Elas desejam ardentemente conhecer mais e mais o Senhor. Querem ver isso? Olhem essa foto. São duas fotos que vocês estão vendo. Essa é uma reunião de pequeno grupo que acontece na minha casa. Antes da pandemia acontecia na minha casa, agora não acontece mais presencialmente. Nessa célula nós tínhamos cerca de 70 crianças, entre crianças e pré-adolescentes. E nesse pequeno grupo, sabe o que nós oferecíamos para as crianças? O que mais elas precisavam? Oração e palavra. Mais nada. Quando dava tempo, nós brincávamos um pouquinho. Mas as crianças iam para a célula, para esse pequeno grupo, sedentas em conhecer mais e mais o Senhor. Nessas fotos que vocês viram, é apenas uma reunião. Vocês viram que numa das fotos as crianças estão sentadas na escada porque não cabiam na minha casa. E estavam lá, mal acomodadas, mas felizes, porque tinham o desejo ardente de conhecer mais e mais o Senhor. Em dias atuais, as crianças têm voz e valorização, principalmente por causa dos estudos comprobatórios das suas capacidades cognitivas e emocionais, o que corrobora com o potencial evangelístico dos pequeninos. Além do poder de nos seduzir com seu charme e doçura, é certo que ao pregar o evangelho, as crianças, ao pregarem o evangelho, elas derretem ao mais duro coração. Spurgeon destaca assim: esperem frutos em suas crianças enquanto ainda são crianças. Embora o cuidado e a ministração das crianças não tenha como objetivo imediato alcançar os pais, o fato é que atrair as crianças e desenvolvê-las nas verdades do Evangelho é um jeito eficiente de impactar as famílias e de influenciar os demais adultos do seu convívio. Uma vez eu ouvi um relato bem interessante de uma família. Os pais haviam combinado entre si, na noite anterior, que no domingo eles não iam para o culto, eles iam ficar descansando. Aproveitariam para dormir até mais tarde, curtir o domingo. Na manhã seguinte, qual não foi a surpresa deles, quando se depararam com os seus filhos dispostos, acordados e prontos, dizendo: vamos papai e mamãe, acordem, nós vamos para a igreja, nós não podemos perder o culto. Não teve jeito, os filhos arrastaram as crianças, os pais para a igreja. Os filhos arrastaram os pais para a igreja. Segundo o relatório do Instituto Barna, lançado há pouco tempo, em 2019, numa pesquisa, eles dizem que quase 6 em cada 10 pais cristãos altamente engajados com a fé dizem que a programação infantil é a principal razão pela qual eles escolheram congregar em uma determinada igreja. Ou seja, quase 60% dos pais ou das famílias que frequentam a igreja, quem determina a igreja onde eles vão frequentar são as crianças. O trabalho infantil, o acolhimento das crianças, o amor às crianças trazem as famílias para a igreja. Está aí uma tática de evangelização das famílias. Evangelizem crianças e trarão as famílias.
Nessa célula que eu apresentei para vocês, muitas dessas crianças não eram da igreja, eram crianças minhas vizinhas que moravam no meu entorno. E hoje a grande maioria das famílias dessas crianças estão na igreja. Se converteram ao Senhor, foram tocadas pelo Espírito Santo e hoje a família toda está aqui conosco. Mas o que as crianças precisam receber nas suas igrejas? Primeira coisa, amor, atenção e cuidado. Sabe? Criança gosta de quem gosta dela. É simples, basta a gente amar as crianças e elas estarão entregues. A gente se conecta a elas. Elas precisam também de um ensino sistemático e organizado da palavra de Deus. As crianças precisam se reconhecer como verdadeiros discípulos de Cristo. Elas precisam também de cobertura de oração. Vivemos tempos difíceis, precisamos cobrir os nossos pequeninos de oração. Elas precisam de oportunidade, como eu já disse, de exercerem o seu ministério. Elas precisam de salas organizadas, com uma estrutura física apropriada e segura. Ela precisa de professores, de facilitadores consagrados. Precisam de atividades que correspondem à sua idade. E esses facilitadores precisam ser pessoas compromissadas com o chamado, que inspirem as crianças a entenderem qual o chamado que Deus tem para elas. O Ministério de Crianças de Sucesso é aquele que tem crianças felizes, crescendo e se relacionando com Deus, pois tem uma equipe com propósito e com um chamado específico para crianças. Nós, como facilitadores, nós não fomos chamados para mudar comportamento. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para que esse possa mudar os corações. Fomos chamados para trazer verdade para o coração das crianças, para que essas verdades reflitam em suas ações. Precisamos conectar o coração das crianças ao coração do Pai. E podemos conectar o coração das crianças ao coração do Pai, amando, brincando, nos divertindo com as crianças. Vou mostrar algumas atividades que nós temos aqui na igreja. Vocês vão ver a primeira foto, a nossa facilitadora, a nossa obreira Elisete orando com as crianças, se conectando com carinho, com atenção. A outra foto, vocês estão vendo umas crianças com brinquedos nas mãos. E vocês estão vendo um cardzinho escrito Vale 10 pontos. Uma atividade interessante que a gente faz aqui na igreja, nós estimulamos as crianças a decorarem os versículos bíblicos trabalhados na semana. Toda semana temos um versículo bíblico. Quando a criança decora, no domingo seguinte ela ganha 10 pontos. Ela vai juntando esses pontos e depois pode trocar por brinquedos e mimos que crianças gostam. Massinha, lápis de cor, canetinha, coisas que criança gosta. Com isso, nós queremos criar um vínculo das crianças com a palavra de Deus, que elas possam guardar no seu coração que a palavra de Deus traz alegria, além de inculcarmos a palavra no coração, estimularmos que ela decore os versículos. Aí vocês estão vendo outras fotos das crianças, uma criança, eu e uma criança suja de barro, brincando no acampamento, que é uma atividade que temos anualmente, que tínhamos antes da pandemia, e com a graça de Deus teremos de novo, né? Vocês estão vendo outra foto das crianças sentadas em almofadas coloridas, no tempo de louvor. Nós temos um louvor com a linguagem apropriada para as crianças, com músicas que crianças gostam. Nós temos um culto infantil, tanto presencial quanto online, agora no tempo de pandemia, né? Onde temos um culto na linguagem das crianças. Depois vocês estão vendo uma foto com uma equipe linda, nossos voluntários, nossos facilitadores numa colônia bíblica de férias. Temos também na nossa igreja a Galera da Vila, um grupo de facilitadores que ministram as crianças através do teatro. Então, nos cultos infantis, o conteúdo bíblico é ministrado por essa galera. São personagens de crianças
com conflitos do cotidiano das nossas crianças, cuja resposta para esses conflitos se encontra na Bíblia. Trabalhamos princípios bíblicos como resposta às situações do dia a dia das crianças. É lindo, vocês precisam conhecer. Nós temos um canal da Galera da Vila, onde todos os episódios estão lá, e também atividades e conteúdos exclusivos para as nossas crianças, conteúdo de qualidade cristão. Então, se você puder, acesse lá no YouTube a Galera da Vila. E também no YouTube, no canal da nossa igreja, nós temos o culto online infantil. Fica a dica se você quiser conhecer. Temos também nosso pequeno grupo de crianças. Agora, no tempo de pandemia, lembra que eu mostrei lá há pouco o pequeno grupo que acontecia na minha casa? Nós temos agora um pequeno grupo online com as crianças. São uma atividade pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. Então, vocês estão vendo a foto aí das crianças de várias idades. Nós dividimos em salas para poder ministrar as crianças, conversar com elas, brincar com elas e conectá-las ao coração do Pai. É muito legal. E agora vocês estão vendo a minha equipe. Tá lá atrás, escondidinha a Elisete, eu, a Fernanda e a Vânia. Essa equipe de obreiras na igreja, nós estamos lá para servir e auxiliar os nossos facilitadores. O nosso papel como obreiras é facilitar e favorecer o ministério desses professores e facilitadores que estão diretamente ministrando as crianças. Nós temos na igreja cerca de 400 a 500 crianças e no culto infantil, antes da pandemia, a gente tinha cerca de 200, 230 crianças. Além das outras ministrações nos demais cultos da igreja. Essa é uma equipe muito especial. Queridos, para encerrar, eu quero dizer para vocês que nós precisamos nos conectar com as crianças como facilitadores, como professores, de uma forma amorosa, para trazer um Deus vivo para essas crianças e não somente contar histórias sobre esse Deus. Precisamos conectá-las ao coração do Pai de uma forma intencional e amorosa. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo. Nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar e te pedimos que o Senhor nos use, que o Senhor possa nos usar para ministrar o coração dos pequeninos, nos dê estratégias, capacitação e sabedoria. Abençoe os nossos pequeninos, os pequeninos do Presbitério do Amazonas, os pequeninos da IPI do Brasil. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa cuidar desses pequeninos e se revelar a eles de forma intensa e que eles possam conhecer ao Senhor profundamente. Abençoe a cada pessoa que está aqui nesse momento, que eles possam ser ministrados pelo Senhor e que eles possam amar os pequeninos, que nós possamos amar os pequeninos, assim como Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém? Queridos, muito obrigada por esse tempo. Na descrição do vídeo tem os nossos contatos, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Entre em contato com a gente. Queremos conversar e saber como você tem feito na sua igreja. Quem sabe podemos trocar experiências e crescer ainda mais. Um beijo e Deus abençoe vocês.